Fui contra o impeachment de Dilma. Sou contra o impeachment de Jair Bolsonaro. E isso eu falo não por uma questão de coerência. Não se trata disso, não venho aqui defender a coerência, longe de mim com isso. Eu acho que, dependendo das circunstâncias, as pessoas podem ter, sem dúvida nenhuma, e terão posições diferentes. O mundo dos negócios é assim, o mundo da política é assim. Tá? A questão toda é como você e eu e nós encaramos o impeachment no Brasil. Né? É claro que se uma coisa eu ser contra, agora o mundo não está nem aí para minha posição. Eu fui contra de Dilma e ela sofreu impeachment. Eu sou contra de Bolsonaro e ele pode vir a sofrer o impeachment. Eu só quero aqui dialogar com os argumentos que já hoje, dia 27 de abril, defendem o impeachment de Bolsonaro. Antes disso, inscreva-se no meu canal, curta os vídeos, comente os vídeos. A minha visão básica, o impeachment está lá na Constituição e o impeachment é uma bomba atômica, essa é a minha visão. Uma bomba atômica existe para quê? Todo mundo diz isso, para não ser usada. As bombas atômicas foram usadas somente uma vez, que foi uma estratégia utilizada pelos Estados Unidos para encerrar a Segunda Guerra Mundial, mandar um recado para a União Soviética. Você não usa bomba atômica. A bomba atômica foi feita para não usar. Existem inúmeras, né, e elas foram usadas duas vezes. Impeachment é a mesma coisa. Impeachment foi feito para não ser usado. É uma salvaguarda feita para não ser utilizada. E aí, o impeachment é legítimo? É claro que é legítimo. O que é legitimidade? Legitimidade é consentimento. Quando ele acontece, é porque houve o consentimento da maioria para que ele ocorresse. Tá? Então, nesse aspecto, o impeachment é legítimo. Eu, por exemplo, fiz as contas do número de votos dos deputados federais que votaram a favor do impeachment. Obviamente, no primeiro turno. O deputado federal é eleito no primeiro turno. A soma do número de votos dos deputados federais que votaram a favor do impeachment de Dilma é muito próxima aos votos que Dilma teve no primeiro turno. Tá? É praticamente idêntico o número. Eu fiz essa soma. Tá, isso inclusive está no meu curso Quem Manda no Brasil, quando eu trato do processo de impeachment. Por que o legislador fez isso? Ele obrigou que o impeachment só pudesse ser aprovado com 2/3 dos votos dos parlamentares, justamente para que houvesse essa legitimidade do voto, esse consentimento do voto. É voto contra voto. É voto dado em deputados pelo povo, votos esses que os deputados utilizam em seu mandato, né? Eles estão lá graças a isso, e aí vão lá e impedem um presidente da República, uma presidente da República. Então, nesse aspecto, o impeachment é legal, é legítimo. Mas é legal e é legítimo a eleição. E ela define que no presidencialismo, há 4 anos separam o início e o final do mandato de um presidente da República. A questão, quando você pensa no impeachment, é no que você está disposto a dar mais legitimidade? Ao calendário eleitoral, ao respeito ao calendário eleitoral ou ao aborto, né, a podar o mandato do presidente eleito? Vamos ver. Né? Dilma foi eleita em 2014, não concluiu o mandato, impeachment. Vamos supor, Bolsonaro é eleito em 2018, não conclui o mandato, impeachment. Qual a importância que o voto tem? Né? Então nós elegemos um presidente, faz o impeachment. Elegemos outro presidente, faz o impeachment. Estamos desvalorizando enormemente o voto. Eu diria mais, estamos desvalorizando o eleitorado. Eu vi gente dizendo o seguinte, olha, o eleitorado votou errado, votou mal. Né? Ora, você então quer tutelar, quer ser paternalista com relação ao eleitorado? O eleitorado foi lá e fez suas escolhas. Escolhas imperfeitas, escolhas uns mais informados, outros menos informados. É a sociedade brasileira. A eleição retrata, com todos os defeitos que ela tem, mas é ela que existe na democracia, ela retrata as escolhas da sociedade brasileira. Você irá querer ser paternalista com relação a essa escolha e tutelar essa escolha? Tutelar em que sentido, né? Não, agora olha aqui, a escolha foi boa, então mantém ele, não faz o impeachment. A escolha foi ruim, então é hora de fazer o impeachment. Outra coisa que as pessoas estão recorrendo, pesquisas de opinião. A maioria quer o impeachment, na Dilma também, a maioria queria. Ora, as elites são feitas para filtrar os desejos da maioria. Se você fizer pesquisa, a maioria vai querer não pagar imposto. Vamos reduzir todos os impostos, minimizar os impostos.
E a maioria vai querer serviços públicos para tudo. Transporte gratuito, transporte não pago diretamente, enfim. O fato das pessoas quererem os melhores serviços públicos, todos não pagos, né, e não quererem impostos, não significa que o legislador vá lá fazer isso. Até porque é inviável. Para que você tenha serviço público, você tem que ter imposto. Mas é exatamente isso. A responsabilidade da elite política é filtrar a eventual irresponsabilidade da opinião pública e do eleitor. A elite política existe para isto. Ademais, dentro de um mandato presidencial, existem maneiras de se realizar oposição. Você vai lá e realiza oposição. Você vai lá e faz oposição, bloqueia o governo, impede o governo de fazer determinadas coisas. E isso tem sido feito com Bolsonaro. Eu vejo que muita gente, dois elementos do diagnóstico favorável ao impeachment. O primeiro elemento é dizer: Bolsonaro vai se tornar um ditador. Essa avaliação está errada. Eu quero ser mais rico que Bill Gates. Eu posso querer, você pode querer, todo mundo pode querer. Agora, não vai conseguir, não vou conseguir. Bolsonaro pode querer ser um ditador, não vai conseguir. Por quê? Por causa das instituições brasileiras. Então existe um erro de diagnóstico que se baseia nas falas de Bolsonaro. Eu insisto isso no meu canal, mas não nas ações. Eu estive num debate online, claro, pela internet e perguntei: me diga uma lei aprovada no governo Bolsonaro que tenha levado o Brasil rumo ao regime fechado, a uma ditadura. Aí alguém falou: não, houve uma tentativa. Não, tentativa não vale. Uma lei. Tentativa reforça o meu argumento. Ele tenta, mas não consegue. Ele pode tentar à vontade, mas não vai conseguir. Você pode tentar à vontade, eu posso tentar à vontade de ficar mais rico do que o Bill Gates. Não iremos conseguir. Tá? Então as instituições, aí no momento que você faz o impeachment, você não possibilita as instituições se manifestarem fazendo oposição. Bolsonaro foi o presidente que menos apresentou medidas provisórias em seu primeiro ano de mandato. Menos que Fernando Henrique, menos que Lula, menos que Dilma. Foi o que menos aprovou proporcionalmente medidas provisórias. Elas caducaram, foram rejeitadas. O sistema está segurando Bolsonaro. Na pandemia, Bolsonaro está agindo de forma absolutamente errada. Só que a sua ação não contaminou estados e municípios, porque as instituições funcionaram e limitaram o poder de Bolsonaro. Então é isso que se faz dentro de um mandato de presidente. Aceitemos as regras do jogo e façamos oposição e impeçamos que Bolsonaro cometa mais loucuras ou cometa loucuras. É isso que se faz quando se respeita o voto. A lei também é sujeita a interpretações. Eu vi gente dizendo: o impeachment tem que fazer porque ele cometeu crimes. Mas só diz que ele cometeu crime quem é a favor do impeachment. Quem é contra não diz que ele cometeu crime. E tem mais. Se você fosse fazer o impeachment de administradores públicos que cometeram crimes, talvez nenhum governador estivesse no governo e nenhum prefeito estivesse no governo. Todos cometem algum tipo de crime. Podem ser mais graves, menos graves, todos cometem. O impeachment não pode ser vulgarizado a este ponto. Você pode arrolar os crimes. E repito, e a lei ainda tem mais, hein? A lei é sujeita a interpretações. Vamos ver como isso acontece na Corte Máxima da nossa nação. No Supremo Tribunal Federal, vários julgamentos são divididos. Você tem votações, são 6-5. Então qual é a clareza da lei se foi 6-5? Dificilmente você tem uma que seja 11-0. Né? A lei é sujeita a interpretações e a lei que Bolsonaro tem que seguir está sujeita à interpretação do eleitorado. Quem apoia Bolsonaro diz: não, ele não cometeu crime. Quem é contra Bolsonaro diz: sim, ele cometeu crime. Não é isso que está em jogo no impeachment. O impeachment é uma decisão política. Se fosse só por cometer crimes, não teria nenhum prefeito no poder, nenhum governador no poder. Mas a decisão é uma decisão política. Quem decide sobre impeachment são representantes eleitos do povo. E o impeachment é abortar o mandato de um governante eleito pelo povo. Povo este que deve ter o direito, e quando você faz o impeachment, você caça esse direito, deve ter o direito de aprender com seus erros.
uma catástrofe humana na pandemia. Vamos tutelar o povo? Vamos dizer, vamos ensiná-lo a evitar catástrofes? Ou é o povo que tem de aprender isto? Vamos ser paternalistas com o povo e dizer, não, você não soube votar, então vamos tirar e colocar o general Mourão no lugar, que será melhor. Ora, o povo que aprenda, o povo tem a chance de aprender e as elites têm a chance de fazer oposição. O sistema está aí, funciona direitinho. O povo votou, foi ruim? Tira ele do poder em 2022. O povo votou, foi bom? Mantém ele, reelege ele em 2022. E durante o mandato, o que a gente faz? Faz oposição, bloqueia as ações dele, como está sendo feito agora. O impeachment, como disse, é uma bomba atômica. O que se tem que fazer é guerra convencional. E na guerra convencional as instituições são fortes, a sociedade é forte e o Brasil é forte. O Brasil não sucumbe a este ou aquele governo. O que eu acho, e vi gente dizendo nesse debate que eu estava, quando tem um impeachment, tem motivo. Olha, no meu entender, o motivo são as pessoas desrespeitarem as regras democráticas, ou não estarem nem aí para o voto. Então, quando o governo era de esquerda, a direita queria o impeachment. Quando o governo é de direita, a esquerda quer o impeachment. Não haverá governo que irá resistir no país. Todo governo eleito, se a gente entra nesse efeito dominó, se a gente não para isso em algum momento, todo governo eleito vai ser o tempo inteiro questionado a sua legitimidade por meio do mecanismo do impeachment. Ou a gente coloca o impeachment muito longe da gente e aceita as consequências de nossos atos eleitorais, ou nós vamos viver uma instabilidade política permanente e nefasta para todos nós brasileiros. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo. Um grande abraço.